Olá, está começando mais um programa Arte de Viver e hoje eu converso com o hematologista Dr. Ronald Pallotta, que vem falar sobre linfoma, que é uma coisa que está tão atual, porque afinal de contas soubemos há pouco tempo atrás do Reinaldo Gianecchini, a nossa presidenta, não é verdade? É um prazer ter você aqui. Eu que agradeço, Mônica, essa simpática visita que eu posso estar lhe oferecendo, né? Mas realmente é um tema muito interessante, porque na verdade o linfoma, que todo mundo acredita ser uma única doença, na verdade acaba sendo como se fosse um título de várias doenças, mais especificamente 46 tipos diferentes de doenças. Nossa. Que têm o mesmo título chamado linfoma. E que não respeita a idade. Crianças podem ter linfoma, adultos, idosos, não respeita sexo, não há diferença entre mulheres e homens, não respeita a classe social. Você citou alguns exemplos. Sim. Aí de pessoas de posses, como a nossa presidente, assim como o Gianecchini. Então é realmente uma doença, vamos chamar assim, democrática. Sim. E infelizmente, pela incultura do nosso povo, ficou meio delegada aí agora a ser discutida, mas que nós já acompanhamos essa doença há muitos anos. Agora, você falou que são quantos tipos de... 46, né? Eu sei que tem linfoma Hodgkin, não Hodgkin. O que é isso exatamente? Na verdade, quando se fala linfoma, e me permita dizer que, na verdade, telespectadores, o linfoma é um tipo de câncer. Então, nós não podemos confundir linfoma com linfonodo, porque a gente tem aquelas nossas famosas ínguas. As ínguas podem aparecer de uma forma normal, se você tiver uma inflamação, um dente inflamado, uma orelhinha inflamada, e as ínguas podem crescer. Quando essas ínguas crescem sem um estímulo, elas começam a se proliferar sem ter uma necessidade de resposta, aí é que existe a suspeita de um linfoma. E o linfoma, então, é o nosso sistema linfático, o nosso sistema imunológico, que tem as nossas células de defesa, os nossos linfócitos, e em sua fase de evolução, em algum momento, sofre uma mutação, sofre uma alteração que faz essa célula passar de uma célula normal a uma célula cancerosa. E é isso, então, que dá o título de linfoma. Seria câncer, célula cancerosa. Um tipo de câncer. Agora, como o linfócito, na sua evolução, tem várias etapas, aonde acontecer essa alteração é um tipo de linfoma diferente. Por isso que podem ser 46 tipos de linfomas diferentes. Né? Eles podem ser das células T, das células B, podem ser o que a gente chama de alta malignidade, que crescem muito rápido, podem ser extremamente indolentes, que vão evoluindo aí durante anos e anos sem se perceber. Então é realmente uma gama, um mosaico de apresentações que recobrem esse tema linfoma. E os tratamentos são iguais, são diferentes? E agradeço a sua pergunta, isso é muito importante. O diagnóstico é muito importante, porque a partir do diagnóstico é que se define o tratamento. E sim, cada tipo de linfoma tem um tipo de tratamento diferente, por isso que o diagnóstico é muito importante. Às vezes a população tem um pouco de ansiedade de ser tratada, né? Qualquer doença precisa tomar um remédio, mas às vezes o mais difícil é fazer o diagnóstico. E no linfoma, o diagnóstico às vezes é complicado, requer vários procedimentos até se definir quem é a célula que nós precisamos combater, quem é o nosso real inimigo, para aí sim se instituir o adequado tratamento. Os tratamentos, claro, você já falou que são diferentes, mas eles consistem em quimioterapia, radioterapia, esse tipo de coisa ou não? Sim, na verdade você tem um inimigo que é uma célula que se multiplica demais, uma célula que perdeu o controle. Então hoje nós dividimos em 3 grandes grupos de tratamentos. As quimioterapias, que são aquelas droga, terapia, tratamento. Então, drogas que nós tratamos as doenças neoplásicas. Infelizmente, elas não são muito direcionadas, acabam agredindo todas as células que se multiplicam. Por isso que cai cabelo, por isso que às vezes a pessoa vomita e acaba tendo a dificuldade para deglutir, a mucosite, a diarreia, porque a droga não é específica. Existe dentro dessas quimioterapias uma segunda modalidade que são os biológicos, ou seja, drogas que já vão especificamente contra uma célula. Então, no caso do linfoma, por exemplo, se ele expressar uma molécula específica, vamos dar o nome de CD20, você pode dar um biológico que vai contra o CD20. Então, ele não vai ter os efeitos colaterais da outra quimioterapia
convencional, é mais específico. Mas o biológico seria o quê? Uma medicação? Na verdade é uma medicação, só que não mais, ela foi feita direcionada para aquele tipo de expressão. Então é como se fosse uma terapia-alvo. Enquanto que a quimioterapia você joga a bomba e mata um monte de gente, um monte de células, inclusive a ruim, na terapia-alvo você joga a droga especificamente contra a célula ruim, a célula neoplásica. Tá, esse é o segundo. E o terceiro? É a radioterapia. Né? E a radioterapia também, assim como hoje está evoluindo a quimioterapia, a radioterapia também consegue evoluir, hoje tentando minimizar as toxicidades, cada vez mais identificando melhor o local, o alvo que se quer agredir. Né? Os linfomas, na sua grande maioria das vezes, conseguem ser curados com esse tipo de terapia. Porém, às vezes nós temos que aumentar essas doses. E aí, uma terapia que conjuga a químio e a radioterapia, mas em doses muito elevadas, é o chamado transplante de medula óssea, que também pode ser uma opção de tratamento em alguns casos específicos que não respondem à químio e à radioterapia convencional. Falando em transplante de medula, quais são as outras doenças que podem se beneficiar de um transplante de medula óssea? Mas você vai me responder isso no próximo bloco. Eu quero agora que você confira uma dica do SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, através do Dr. Rubens Moscatelli. Não é? Sem prejudicar os moradores dos condomínios. Existem condomínios que têm a área de lazer, né? E quando tem, você acaba fazendo um regulamento interno, privilegiando horários, tipos de brincadeiras, acompanhamento ou não de adultos. Isso tudo o regulamento interno deve definir, que é uma forma de você criar menos problemas, quer dizer, regulamentar para que na hora que acontecer um fato, você já tenha onde se aplicar uma legislação, uma multa eventualmente. Agora, o problema são aqueles condomínios que não têm área de lazer. E aí tem que agir com criatividade, né? Por exemplo, não adianta nada nós sermos permissivos no sentido de permitir a criança brincar numa garagem quando ali tem veículos. Sim. E o pior é que acontece muitas vezes sem acompanhamento do adulto. Ou no corredor, sendo que aí as pessoas não conseguem descansar. Dependendo do tipo da brincadeira, nós sabemos que as crianças têm muita energia, claro, acabam gritando, acabam correndo, enfim. Isso mas mesmo o playground, né? Como é que faz assim, os moradores do primeiro andar, do segundo andar? Porque isso deve ser um barulho infernal. Tem que ver se esse local, esse playground, tem um revestimento no sentido de impedir a propagação de som. Se não tem, e for possível fazer, aí o condomínio tem que eventualmente fazer um orçamento para poder todos usarem o equipamento sem causar problema para o vizinho, no caso, até o próprio condômino ali do primeiro e do segundo andar. Sim, mas às vezes é em área aberta, área aberta. Por exemplo, quadras de esportes, né? Não só o problema não só as crianças, mas os adolescentes. E aí tem o problema da própria linguagem do esporte, né? Se for o futebol, por exemplo, a utilização de alguns palavrões, então isso acaba até depreciando o próprio apartamento. Entendi. Bom senso é sempre o melhor caminho, não é? Não tenha dúvida. Obrigada, até semana que vem. Até semana que vem. Não saia daí que nós vamos para um rápido intervalo.